bolo noiva pernambucano, na realidade, é uma adaptação do bolo inglês, né? As senhoras portuguesas começaram a fazer essa adaptação nas cozinhas senhoriais e substituíram o conhaque pelo vinho do Porto. O que acontece? Alguns ingredientes eram de difícil acesso e eram também muito caros. A cereja, por exemplo, foi substituída pela ameixa. O vinho do Porto foi substituído por um vinho tipo moscatel. As frutas que eram frutas de cítricos passou a ser frutas cristalizadas. As passas, inicialmente se utilizavam as passas brancas, depois as passas escuras e as passas rosé foram substituídas apenas pela passa escura. Houve aí também a adição do cacau em pó. Então, durante toda essa releitura, ele foi sofrendo adaptações em relação ao custo e em relação à mudança por não ter o produto. Eu vou apresentar a receita do bolo de noiva da minha família, que é a família Bulitrô. Para iniciar a nossa receita, eu porcionei, dividi em 4 a receita de 1 quilo. Nós temos 250 gramas de manteiga com sal, 250 gramas de açúcar mascavo, 4 ovos, 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de achocolatado, 250 gramas de frutas cristalizadas, que você pode trabalhar com elas inteiras ou semi-processadas ou processadas. Depois, 250 gramas de doce de ameixa, que já está há um bom tempo, há um mês, ao vinho. 250 gramas de passas, 7 gramas de fermento, 150 ml de vinho e aqui a noz moscada, que a gente geralmente coloca a gosto. E aí, vamos começar. O primeiro passo é a gente pegar a manteiga em temperatura ambiente. É importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente. Agora eu vou colocar o açúcar. Por que o açúcar mascavo? O açúcar mascavo, ele vai contribuir muito para a coloração também. E é um açúcar puro. Agora nós vamos bater bem até obter um creme. Aqui nós damos sempre uma mexidinha nas laterais para que possa pegar toda a manteiga e o açúcar que está na parede da batedeira. E agora nós vamos novamente voltar a bater. Agora chegou no ponto que a gente vai adicionar os ovos. Aqui nós vamos trabalhar adicionando um a um e batendo bem. Vou agora puxar um pouquinho das laterais novamente. A gente puxa bem. Vamos bater novamente para depois adicionar o segundo ovo. Com a textura cremosa, você já adiciona o segundo ovo e bate novamente bem. Agora nós vamos colocar o achocolatado ou o cacau. Ele entra nessa segunda etapa por quê? Porque ele vai se hidratar através da manteiga para não deixar o bolo ressecado. Então aqui nós temos essa massa, né? E vamos agora alternar a farinha com as frutas. Por que alternar? A farinha de trigo, quanto menos batimento e menos líquido, um bom resultado. Se você bater muito a farinha de trigo, ela pode vir assolar seu bolo. Vou envolver bem, de baixo para cima, sempre com movimentos suaves. E depois que eu envolver bem, eu vou inserir minhas frutas. Geralmente, a primeira fruta que eu coloco é a ameixa. E ela tem uma missão importantíssima, que é dar umidade e sabor ao bolo. E a coloração também.
O bolo noivo pernambucano, ele é um bolo que se diferencia dos demais. Os demais estados brasileiros, eles consomem o bolo, que é uma massa branca, recheada e coberta ou com algum glacê ou com algum chantininho. Aqui, ele não deve receber recheio, porque o recheio dele já são as frutas maceradas ao vinho dentro da própria massa. Agora eu vou novamente alternar com a farinha. Vamos peneirar todo o vinho das frutas, né? Eu vou utilizar hoje elas inteiras porque meu cliente pediu para ela utilizar. Ele quer que se aproxime mais do bolo de noiva tradicional. Hoje, toda a cidade de Pernambuco tem uma cadeia produtiva do bolo de noiva. A gente tem uma variação muito grande, cada boleira ela adaptou ao gosto de sua clientela. A regionalização pesa muito. Por exemplo, Zona da Mata e Agreste, muitas boleiras colocam creme de goiaba primeiro para economizar na ameixa, que é um produto mais caro. E segundo, porque o povo de lá culturalmente ama o goiaba, tem a riqueza das goiabeiras. Então é muito comum elas colocarem. E a gente sente que a cultura deles de ter o creme de goiaba, se tirar, os próprios clientes dela vão reclamar. Então aqui já entra as nossas passas. Depois eu vou inserir aqui um pouquinho do vinho, no caso, eu vou trabalhar com em média 100 ml do vinho, porque as frutas elas já estavam bem hidratadas no vinho. Ao puxar a massa, ela junta. Esse é o ponto quando você quer trabalhar, ter um bolo molhado. Claro que também vai depender da tua cocção. E aí, por último, eu gosto de colocar o fermento. Vou novamente envolver todo esse fermento ao bolo. E agora nós vamos dar aquele toque especial para finalizar, que é nossa noz moscada raladinha. O bolo de noiva pernambucano, ele tem algo que nenhum estado tem. Primeiro andar do bolo, ele é guardado pelas noivas para trazer prosperidade ao casamento. Ela congela durante o ano o bolo do seu casamento e após um ano ela retira para ela consumir. E hoje estudos comprovam que a noiva está comendo uma fatia e guardando as demais fatias para os próximos anos, para que o casamento tenha uma grande prosperidade. Para a forma, geralmente, eu unto com manteiga, margarina ou desmoldante, coloco o papel manteiga. Se eu for cobrir todo este bolo com glacê mármore, aquele gostinho cítrico de limão que a gente lembra de nossa infância, a gente não precisa untar nas laterais. E aí agora nós vamos inserir todo o bolo. Você vê que é uma massa muito bonita. Muito pesada, muito saborosa. E agora é aquela dica, né? Se você pegar, colocar uma caldeira de água quente, você vai deixar o teu forno úmido dentro. E aí vai evitar que o bolo resseque, que ele queime. Então é importante também essa etapa do bolo. Muito importante a cocção. Quanto menor a temperatura, claro que mais tempo de cocção, mas em contrapartida você vai ter um melhor resultado, principalmente para aquelas pessoas que amam o bolo de noiva com aquela textura úmida, molhada, que só ele mesmo tem. Bom, para o glacê mármore tradicional, estou trabalhando com 100 gramas de clara e 200 de açúcar. Esse açúcar pode ser o açúcar cristal, mas geralmente para o mármore eu prefiro fazer com açúcar de confeiteiro, com glaçucar.
Você vai pasteurizar as claras, envolvendo a clara e o açúcar em banho-maria, até chegar a 65 graus Celsius. Chegou a 65 graus, você vai levar a batedeira por 12 minutos até você obter o merengue suíço. Depois que ele bater 12 minutos, aí começa a incorporar o sumo e o açúcar aos poucos. 2, 3 colheres de açúcar. Bate novamente bem. Repete esse processo até o término do sumo e da colocação do açúcar. Aí você vai ter obtido um glacê real ou um glacê pré-mármore, que é aquele que ainda gruda na mão. Neste momento você vai retirar da batedeira e você vai incorporar aos poucos o açúcar de confeiteiro todo peneirado até ele soltar das suas mãos. E ali seu mármore vai estar perfeito para você colocar um acabamento. Como patrimônio cultural e material, o bolo de noivo passou a ter mais identidade, aparecer em todas as confeitarias, cafeterias, padarias. As próprias boleiras começaram a divulgar mais seus trabalhos, começaram a ser mais vistas, mais valorizadas, né? Elas começaram a acreditar no poder que elas tinham. E uma coisa maravilhosa é que esse bolo, antigamente, ele era servido só na classe média alta. Hoje a gente tem em todas as classes sociais, em todos os eventos, em batizado, em 15 anos, em bodas, em casamento. Hoje até no nascimento da criança, até dentro do ônibus a gente está vendo hoje gente vendendo nas feirinhas livres, tem vários produtores de bolo de noivo pernambucano. Inclusive, a gente está vendo até em supermercado.